Acredite em mim, existem fundos imobiliários que chegam a pagar todo mês o dobro ou até mais do que o imóvel alugado. De acordo com o Flipzap, o retorno médio de um imóvel alugado no Brasil atualmente é de 4,73% ao ano em relação ao valor do imóvel. Ou seja, se o imóvel custa R$100 mil, você recebe em média um aluguel anual de R$ 4.730. Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no Tufis e eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários de tijolo que pagam mais do que o dobro desses rendimentos. Antes de mais nada, é importante deixar claro que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, beleza? É apenas um exemplo prático para que você entenda o potencial dos fundos imobiliários de gerar uma renda passiva mensal e como isso acontece na prática, na vida real mesmo. Então vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu separei para a gente comentar é o TRX-F11, um fundo imobiliário de renda urbana gerido pela TRX. Esse fundo imobiliário ele tem no seu portfólio cerca de 57 imóveis espalhados em 14 estados do Brasil, ou seja, é mais uma vantagem em relação ao imóvel alugado. Além de pagar mais que o dobro dos rendimentos, como eu já vou te mostrar daqui a pouquinho, você também tem uma grande diversificação de imóveis e regiões, e é claro, uma redução gigantesca de risco do seu investimento. Se você tem um imóvel alugado, toda a sua renda gerada está atrelada a um único imóvel e muito provavelmente a um único inquilino. Se esse inquilino ele decidir sair do imóvel ou você tiver qualquer problema com ele, automaticamente a sua renda vai a zero. Nos fundos imobiliários, não. Com o TRX-F11, por exemplo, você tem uma diluição do seu risco em 57 imóveis espalhados em 14 estados diferentes. Se o inquilino deixar o imóvel, o fundo ainda tem outros inquilinos para sustentar a renda enquanto procura um outro para a reposição que vagou. Na minha visão, essa redução do risco é uma das maiores vantagens que os fundos imobiliários eles possuem frente ao investimento direto em imóveis. Mas vamos continuar no estudo do TRX-F11. Em sua grande maioria, esses 57 imóveis são de varejos, ou seja, mercados, e alguns dos principais inquilinos são o Açaí, Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Grupo Mateus, inquilinos muito consolidados de redes multimilionárias ou bilionárias e que possuem uma chance muito menor de te dar um calote do que um apartamento residencial qualquer de 2 quartos que você aluga para uma pessoa física. Nos últimos 12 meses, o TRX-F11 paga um rendimento de 10,47% isento de imposto de renda. É muito mais do que o dobro quando você pega a média do Flipzap. E ainda é necessário pagar imposto de renda. O segundo fundo imobiliário que também paga muito mais do que a média dos aluguéis de imóveis é o RBVA11, outro fundo imobiliário de renda urbana, dessa vez gerido pela Rio Bravo. Esse fundo é ainda mais diversificado em quantidade de imóveis do que o TRX-F11. Ele tem um portfólio de cerca de 74 imóveis espalhados em outros estados. O RBVA11 era um fundo imobiliário que tinha alocações agências bancárias apenas para a Caixa Econômica Federal, o que gerava um certo ponto de fragilidade, mas que de uns tempos para cá ele começou a diversificar sua carteira e hoje foca em imóveis comerciais. Alguns dos principais inquilinos é a C&A, Santander, Centauro, Pão de Açúcar, ou seja, é também um fundo com imóveis varejistas. Nos últimos 12 meses, o RBVA11 paga um rendimento de 10,64%. Isso é bem maior do que a média de um imóvel alugado. Com um investimento de R$200 mil, você receberia uma média de R$ 1.730 por mês de renda passiva, enquanto com imóvel, com o mesmo valor, a média desse rendimento seria de apenas R$ 788. O potencial de geração de renda passiva segura dos fundos imobiliários é simplesmente gigantesco. E eu vou ser bem sincero com vocês, existem muitos fundos que pagam consistentemente mais do que o dobro da média nacional de aluguel de imóveis. Nesse vídeo, eu vou te trazer apenas 3 exemplos, mas existem vários outros que fazem o mesmo. Mas vamos continuar com o terceiro e último fundo imobiliário que também está pagando mais do que o dobro dos rendimentos de um imóvel alugado. Esse fundo imobiliário é o GARI11, antigo GALG, que é gerido pela Guardi. Nós aqui do Tufis, inclusive, fomos convidados para essa cerimônia lá na B3, em São Paulo. Foi uma oportunidade muito legal de ter mais contato com o mercado de fundos imobiliários e com os gestores dos fundos imobiliários. O GARI ele é um fundo híbrido, com foco em imóveis de logística e alguns industriais, mas principalmente varejo alimentício, mercado mesmo. E atualmente ele tem 25 imóveis. Os seus inquilinos são a Souza Cruz, BRF, Air Liquid, Grupo GPA e o Grupo Mateus. É importante ressaltar que ele realizou recentemente a aquisição de imóveis varejistas, mercados mesmo. Nos últimos 12 meses, o GARI11 paga um rendimento de 11,11%. E aqui fica mais uma vez o aviso. Nenhum desses fundos imobiliários é uma recomendação de investimento. O intuito desse vídeo é apenas te mostrar a capacidade de geração de renda do mercado de fundos imobiliários, que muitas vezes supera em muito de um imóvel alugado. O brasileiro ele tem uma cultura muito forte de investir em imóveis, e o mercado de fundos imobiliários ele surgiu com uma otimização desse investimento, com um custo menor, com mais diversificação, com imóveis de mais qualidade, com menos envolvimento e menos dor de cabeça. Você consegue investir no mercado de fundos imobiliários e ter retornos muito superiores à média. Agora, nunca se esqueça, para ter bons resultados, o investidor deve realizar bons investimentos, com proativo de qualidade
e pagando o preço certo. Aí sim, você vai receber uma renda passiva mensal com segurança, e é isso que nós ensinamos aqui no nosso canal. Então aproveita e segue a gente por aqui. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você!